Imagine que você aterrissa em Buenos Aires, desce do avião e a primeira coisa que ouve é: Che, você tem horas? Ou talvez você esteja em Medellín e alguém te diz com um sorriso: e aí então você quer ir ao museu? Para um falante da Espanha ou do México, esse vós soa estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo distante. Mas por que na Argentina quase ninguém diz tu? E por que na Espanha o vós desapareceu completamente? Se era de lá que vinha? Hoje vamos viajar no tempo para descobrir a incrível história do vozelo, uma forma de falar que se recusou a morrer. Para entender o vós, precisamos voltar quase 2000 anos no tempo. No latim original, a coisa era muito simples. Tu era o pronome para uma só pessoa e vos era usado para várias pessoas. A mudança para o vós como tratamento singular de respeito não aconteceu da noite para o dia. A partir do século IV, o uso de vós para se dirigir ao imperador se consolidou no que imperador, uma concepção de poder, onde o indivíduo representava uma instituição inteira. Para o século V, esse uso se espalhou para outros cargos administrativos. Se você dizia vós para o imperador, por que não dizer também para o prefeito ou para o bispo? Assim começou a erosão do sistema, onde ele começou a perder sua exclusividade nobre. Na Idade Média espanhola, o sistema se estabilizou de forma mais definida. Tu era usado para falar com pessoas de posição inferior ou com intimidade absoluta, enquanto vos era utilizado para o tratamento entre pessoas de igual posição ou de posição superior. No entanto, durante os séculos XVI e XVI I, ocorreu um fenômeno descrito como a inflação das fórmulas de cortesia, ou seja, o uso de vós se generalizou tanto que começou a perder seu valor de respeito. Se todos eram tratados por vós, ninguém era especial. Na Espanha, o vós caiu em desuso, mas então o idioma encontrou uma saída para recuperar a distinção do tratamento respeitoso. Surgiu a expressão vossa mercê, que, com o passar do tempo, evoluiria para você. Para finalizar, no final do século XVII, na Península, o vós estava moribundo, era formal demais para os amigos, mas já não era suficientemente elegante para os desconhecidos. Então ficou preso entre um tu, que ganhava espaço na confiança, e um você que dominava o respeito. Mas então surge a pergunta: por que ele sobreviveu na América? Aqui vem a grande reviravolta de toda essa história. Enquanto na Espanha o vós estava agonizando sem remédio, na América ele estava ficando congelado no tempo. Quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, no século XV, o vós ainda era muito usado na Península Ibérica. Os colonos, soldados e administradores que cruzaram o Atlântico trouxeram o vós como sua forma padrão de falar. Mas por que não desapareceu na América como aconteceu na Espanha? A chave estaria na distância e na administração. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A distribuição atual do vozelo na América depende em grande medida da conexão direta e efetiva entre a coroa espanhola e as novas terras conquistadas. A cidade foi considerada um centro neurálgico para as relações entre Madrid e o Novo Mundo, já que a comunicação era constante. Quando na Espanha ficou na moda deixar de usar o vós e passar a usar o tu e o usted, as elites da cidade do México e de Lima copiaram essa moda para não parecerem antiquadas. Por isso, hoje no México e no Peru, o vozelo é quase inexistente ou muito restrito ao meio rural. Mas zonas mais periféricas, como o Rio da Prata, a América Central ou algumas regiões do interior da Colômbia e da Venezuela,
estavam longe das principais rotas comerciais. Lá, a atualização do idioma não chegou com força, por isso as inovações linguísticas de Madrid demoravam anos para chegar ou simplesmente não chegavam. Nessas regiões, o voz se enraizou. Não era falta de educação, era simplesmente a atualização do idioma. Ou o patch de segurança da RAI, por assim dizer, nunca foi instalado com sucesso. Quando a Espanha quis impor o tu, o vós já fazia parte da identidade local. É importante entender que durante muito tempo o uso do vós era visto como falar errado. No século XIX, muitos intelectuais latino-americanos, como Andrés Bello, tentaram tradução. Tentaram erradicar o uso do vos porque o consideravam vulgar, rústico ou um sinal de ignorância. Nas escolas de muitos países, as crianças eram obrigadas a escrever usando tu, embora no recreio todos usassem vós. No entanto, na Argentina aconteceu algo interessante durante o seu processo de independência e formação nacional. O vós se tornou um símbolo de orgulho. Eles decidiram que não precisavam falar como os espanhóis, nem como os limenhos. O vósio se tornou uma marca de autenticidade do Rio da Prata. Em 1982, a Academia Argentina de Letras foi a primeira a aceitar o vozeo como uma forma legítima e correta da língua culta. Atualmente, o vozeo tem a característica de usar o pronome para a segunda pessoa do singular, vós, utilizando uma conjugação específica. Por exemplo, para o verbo amar, em vez de dizer tu amas, disse vos amás. Para o verbo ter, em vez de dizer tu tens, disse vos tenés. E para o verbo sentir, não dizem tu sentes, mas sim vos sentis, para citar alguns exemplos. Mas nem todo o vozeo é igual. Se você viajar pelo continente, vai notar que há diferentes formas de usá-lo. Temos o vozeo pronominal e verbal, que é quando há concordância entre o pronome vos e sua forma particular de conjugação. Você quer, depois tem o vozeo verbal, que é aquele que usa o pronome tu, mas com a conjugação do vozeo, tu queres. E finalmente existe o vozeo pronominal, que usa a conjugação de tu, vos tens. O vozeo do Rio da Prata, típico da Argentina, Uruguai e Paraguai, é o mais famoso e o mais extremo. Aqui o tu praticamente não existe. Usa-se o vozeo nas ruas, na televisão, na publicidade e até nos discursos presidenciais. É um vozeo generalizado e culto. Também existe o vozeo da América Central, presente em regiões da Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Nesses países, o vos convive com o tu e o usted. Depois temos o vozeo colombiano, onde ele é regional em cidades como Medellín ou Cali. O vós é o rei. Mas se você for a Bogotá, é mais provável que ouça tu ou, curiosamente, usted entre irmãos ou casais. Na Venezuela, o vozeo é muito forte no estado de Zulia, mais especificamente em Maracaibo. Finalmente, existe o vozeo no México, onde está quase desaparecido, exceto no estado de Chiapas, perto da fronteira com a Guatemala, onde ainda sobrevive. Durante o século XIX e grande parte do século XX, o vozeo foi perseguido pelas instituições educacionais. Era considerado um vício de linguagem. Na Argentina, por exemplo, os professores corrigiam as crianças para que escrevessem com tu, seguindo as normas da Real Academia Espanhola da época. No entanto, o vozeo resistiu graças a um fator-chave, a identidade. O uso do vós na literatura gaúcha, no tango e depois no rádio consolidou um sentimento de pertencimento. O vozeo não é um resquício fóssil da Idade Média. É um sistema linguístico vibrante que goza de excelente saúde. Hoje, graças à globalização e à música urbana, o vozeo está perdendo seu estigma, até mesmo em países tradicionalmente que usam o tu. E você, o que acha do vozeo? Você é do time que usa tu, do time que usa vós, ou talvez nenhum dos dois?
Compartilhe suas opiniões na nossa caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também convido você a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!